assim está aquecido, está morno, tá? Então não coloquem quente e nem frio não, coloque morninho para que não ocorra aí o choque térmico aí e ele passe a talhar aí o seu recheio. E aqui eu vou misturar muito bem. Fiquem tranquilos, ele não fica firme não, ele vai ficar assim meio líquido mesmo, tá? Então dessa forma eu deixo um pouquinho na geladeira. Enquanto isso, vamos preparar aí e aqui vamos preparar a nossa parte de chocolate. E é só misturar aqui muito bem, aproveitando aqui a caixinha, a gente vai apertando também, né? Mistura-se muito bem o chocolate ao creme de leite. Feito isso, a gente vai deixar também aí descansar para a gente começar ali a parte do mousse de maracujá. Aqui tem 200 ml de chantilly batido, estou usando o Norcal Chantimais sabor leite em pó. Acrescento todo o nosso conteúdo que eu deixei um pouquinho na geladeira, ele não pega corpo não, ele fica líquido assim mesmo. E a gente vai incorporar aqui ao nosso chantilly para preparar o nosso recheio de maracujá. Vocês vão percebendo que assim que a gente vai incorporando, ele já vai firmando o ponto também. Então não há necessidade aí de gelatina não. É aquele sabor delicioso, aquele cheirinho de maracujá que envolve aí a gente também. Coloco também aí no nosso recheio geleia de maracujá que eu deixei pronta. Aí fica a critério de vocês, aí a quantia que vocês querem aí. Eu vou colocar 2 colheres e vou mexer aqui. Se você perceber que você quer colocar mais um pouquinho, fica à vontade. E agora aqui, vou cortar nosso bolo. Esse bolo é um bolo de 20 de diâmetro. Vou cortar as fatias deles, mostrando aí para vocês a nossa massa maravilhosa, nossa massa branca super estruturada aí, ó. É uma massa de 3 ovos, tá, pessoal? E assim vou fatiando aí o nosso bolo. Pessoal, essa massa então que eu assei é uma massa de 3 ovos 20 por 7. Quando a gente for montar o bolo, como o nosso recheio é um recheio de mousse de maracujá, ele rende um pouco mais. Então eu vou montar aqui, vocês viram, preparei uma assadeira de 20 por 10, tá? Então a montagem faço do mesmo diâmetro, só não faço da mesma altura. Vou umedecer aqui meu bolo, vocês podem umedecer com a calda que vocês estiverem acostumados já a trabalhar. Leite e açúcar, leite condensado, água e leite condensado, uma caldinha aí, que o pessoal gosta de esquentar também, água e açúcar, alguma especiaria, né? Fica a critério de vocês. E olha nosso recheio como que ficou aí mostrando para vocês. Vou dividir aí o recheio ao meio e vou colocar a metade aqui já no nosso bolo. A gente distribui bem. E não precisam ficar preocupados, seu bolo desenforma assim. Então lembre sempre de quando for montar, colocar um plástico filme, tá? Que aí facilita bastante. Aqui vou colocar a metade aqui da nossa trufa, combinação perfeita. Quem não gosta, quiser experimentar, vai adorar também. Sigo aqui fazendo o mesmo processo, ajeitando o saquinho, sempre puxando para que o bolo aí fique certinho na forma, né? Facilita também na hora de tirar. Às vezes mesmo puxando, às vezes ele entra um pouquinho na hora do recheio. Então, acerte bastante a sua forma. Continuo aqui com a outra parte do nosso recheio de maracujá. Essa última parte com a nossa parte de chocolate. Massa novamente. E olha a altura que chegou. Então, um bolo de 20 por 7 com o recheio rendeu uma forma de 20 por 10, tá? Então, é por isso que eu montei aí, para facilitar na hora de desenformar o nosso bolo. E facilita também para enfeitar, né? Umedeço novamente. E feito isso, umedecido, a gente já acerta, já dobra tudo certinho. Vai para a geladeira pelo menos por 6 horas, ou quem preferir de um dia para o outro. E a gente segue com a decoração. E aqui a gente segue desenformando aí o nosso bolo. Olha como é que facilita aí o nosso plástico, tá? Esses plásticos vocês encontram nas lojas que vendem produtos aí de confeitaria, tá?
tem vários tamanhos, é um plástico fininho, não é um plástico tão caro assim e ajuda muito, facilita muito. E aqui com o bico 1A, vou passar aqui em todo o nosso bolo chantilly. Estou usando aí o Norcal Chantimais, tudo com o bico 1A, todo com chantilly. Começa aí alisando a parte de cima, vou empurrando o chantilly, né, para deixar ele lisinho. Pessoal, eu não consigo deixar as quinas perfeitas não, procuro caprichar ao máximo. Então com o tempo aí a gente vai aprendendo, vai de acordo com a prática, né? Eu também nunca fiz tanto bolo com espátula como eu ando fazendo, então assim, a prática vai ajudando a gente a estar melhorando, né? Espátula arte em bolo, passo aí na lateral e passo a de textura também, tá? Então já deixo todo marcadinho aí. E com a espátula comum, tiro todo o excesso aí do nosso bolo. Já prontinho aqui nessa parte. Ó, passo a espátula de um jeito, do outro, até que eu consigo aí dar um jeitinho, né? Com o pincel, faço um trabalho todo na parte de cima. Como o meu não fica totalmente liso, o pincel ajuda também a dar um acabamento. Eu vou colocar geleia, mas mesmo assim eu sempre dou uma passadinha de pincel também. E vocês conhecem a sensação do momento? É a caneta Yazzi Pen da Iceberg. Dá para fazer drip cake, dá para você escrever no bolo. Sim, não é corante, ele é um gelzinho comestível, delicioso, à base de açúcar, tá? Então pode ficar tranquilo. E ele seca, sim, ele seca. E olha que lindo aí o resultado aí do nosso bolo do Yazzi Pen, e essa cor aí é amarelo. Agora faço o acabamento todo em ezinho na parte de cima, porque eu vou colocar a geleia, então eu preciso fazer uma barreirinha. Não, às vezes ele pode cair aí na lateral. Então dessa forma aqui, a nossa geleia de maracujá vai ficar presa. Terminando a parte de cima, também vou fazer a parte de baixo, um trabalhinho também. Eu gosto sempre de fazer acabamento embaixo, quem me acompanha aí na base. Uma que se eu ficar limpando muito o cantinho, eu tenho medo de bater no bolo. Então eu já faço o acabamento, já fica do meu gosto. E a gente finaliza de forma bonita também. Aqui na parte de cima, espalho toda a minha geleia. É a polpa, né, de maracujá que eu usei. Comprei 2 maracujá, coloquei um pouquinho de açúcar, um pouquinho de água e deixei fervendo. O açúcar aí fica a critério de vocês a gosto, tá? Às vezes o maracujá tá um pouquinho mais azedo, precisa um pouquinho mais de açúcar também. Então é geleia caseira que eu fiz aí para o bolo e para a cobertura. E para finalizar aqui, vou fazer só umas rosetinhas aqui para mim colocar a cereja do bolo. Sim, quer colocar cerejas com cabinhos aí para dar um toque aí no nosso bolo de maracujá. E olha só que lindo que fica. Pelo menos dessa vez eu também coloquei aí a polpa de maracujá, né? O pessoal fala, Dani, você coloca cereja em tudo, às vezes não é o recheio do bolo, realmente. É verdade isso. Mas olha aí o resultado lindo, delicioso para vocês. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam ao final, que deixam aquele joinha que ajuda muito o canal. Tirando aí uma fatia linda e deliciosa para vocês. E quem curte aí um maracujá com chocolate vai se apaixonar pela nossa receita de hoje. Fiquem com Deus. Até um próximo.